Bom, o PPGS é um programa de pós-graduação, né, que iniciou seus trabalhos em 2011, um programa ainda recente, mas desde o começo ele tem apoiado as iniciativas acadêmicas dos alunos. A passagem dos alunos pelo nosso programa, ela é pensada em torno de dois objetivos fundamentais: garantir a eles condições de produzirem academicamente e condições de socializarem academicamente. Contudo, essas condições, elas não se encerram em si mesmas. Elas são ambas meio para que eles possam se inserir de forma qualificada, não apenas no mercado acadêmico, mas, sobretudo, no debate político e público. Eu acho que a gente já tem ciências sociais maduras, ainda que talvez não tenhamos um debate político maduro, o suficiente para entender que já passou o tempo de acreditar que fazer política é repetir chavões, por mais bem intencionados que sejam. Nosso trabalho consiste também em examinar o real e reconhecer sua complexidade e tomar posição a partir desse reconhecimento da complexidade. Nesse sentido, a gente tem tentado, na nossa formação, na formação que a gente dá aos nossos estudantes, articular conhecimento e crítica. E essa é uma formação que acontece em sala de aula, acontece nas conversas com orientador, com orientadora, mas que também acontece em eventos acadêmicos, desde eventos locais como esse até eventos mais amplos. Por isso, o nosso esforço, e mesmo nas condições que a gente tem de recursos, de apoiar a participação dos alunos nesses eventos. E, sobretudo, também instigar os alunos a compreenderem, né, a complexidade das ciências sociais brasileiras, a sua diversidade, a natureza e a complexidade dos problemas que são hoje investigados e da sua interlocução com debates políticos. E aí eu acho que esses eventos, que acho que tem uma função muito importante de estabelecer essa ponte, né? De um lado, se o trabalho na própria dissertação é um trabalho mais especializado, e é especializado porque, a menos que você investigue para valer com dedicação um tema, você dificilmente vai ter alguma coisa para dizer de importante sobre ele. É nos eventos acadêmicos que a gente tem a possibilidade de articular o outro lado, que é a formação mais ampla, que é o contato com essa diversidade, inclusive diversidade de posições políticas. Então, eu estou muito feliz que os nossos estudantes construíram mais um seminário, que trabalharam desde a organização do café até a leitura de trabalhos acadêmicos que foram propostos, a apresentação aqui, e que, nesse sentido, entraram em contato com a diversidade do trabalho acadêmico, né, que tem todos esses lados. Retomando uma fala anterior, mas que eu acho que é importante para que eu possa dizer um pouco do que eu acredito que a gente deva fazer e esteja fazendo nessa pós-graduação e na universidade como um todo, eu quero falar duas coisas aqui sobre a situação atual que a gente está vivendo e sobre o que eu considero que seja o sentido da nossa formação e do nosso trabalho em ciências sociais. Nós estamos vivendo tempos complicados, né? Nós estamos vivendo aquilo que parece ser o fim de um processo de expansão de serviços, de emprego e de renda, que nós construímos e do qual participamos nos últimos 10 anos. Esse processo parece estar paralisado nesse momento e suspeitamos até que esteja esgotado. Esse processo desempenhou um papel muito importante no crescimento das universidades e na oferta de serviços na área de educação, serviços públicos na área de educação, incluindo essa pós-graduação. Agora, essa condição precária que está bem visível hoje, ela não é estranha àqueles que, como nós, estão envolvidos em sedimentar
e levar mais longe um pensamento crítico. Essas pessoas que somos de humanas sempre conhecemos chuvas e trovoadas. Muitas vezes enfrentamos dificuldades em matérias de instalações, salários, bolsas e na obtenção de trabalho, especialmente para aquelas gerações entre 20 e 30 anos, que são as gerações que estão nas pós-graduações hoje. Agora, cada geração tem sua cota de dificuldades e lamúrias. Algo do tipo, no meu tempo, que as coisas eram difíceis. Por um lado, isso é verdade, se pensamos na condição de uma ou um jovem que saiu da universidade nos anos 1990, em um ambiente de hiperinflação e desmonte de serviços precários que o Estado brasileiro oferecia, e a comparamos com a condição desses e dessas jovens que se desenvolveram em uma universidade pública que vivia um momento de expansão. Mas esse tipo de comparação pode até colocar sofrimentos em perspectiva, mas não resolve nada. Cada geração tem que lidar com o mundo que se lhe apresenta, enfrentar seus desafios e fazer suas escolhas. Então, se olhar para o passado permite comparar, relativizar, ainda assim, o que nos cabe sempre é lidar com esse presente difícil em que estamos embarcados e com a construção do futuro. Nesse sentido, a gente sempre lida com as dificuldades do presente olhando para o futuro. Então, a gente vem de uma trajetória de muitos anos. Quando eu falo a gente, eu falo universidade pública, eu falo ciências sociais brasileiras, eu falo programas de pós-graduação, eu falo professores, funcionários e estudantes. E essa trajetória pode ficar muito complicada, ela pode estar complicada, mas ela aponta para o futuro e para a resistência, como sempre fizemos. É isso que eu queria falar sobre as nossas dificuldades. Agora eu queria falar um pouquinho, também rapidamente, sobre o sentido que tem para mim o trabalho como cientista social, e sobre o qual eu faço meu trabalho como professor, como pesquisador e também atravesso o meu trabalho como coordenador. Então, das dificuldades que a gente enfrenta na sociologia, nas ciências sociais, uma das mais importantes, por incrível que pareça, é responder a pergunta o que fazem e farão os e as cientistas sociais. Em que trabalhamos? Haverá trabalho para vocês? Para nós? E aí, eu não tenho grandes respostas, mas eu tenho um caminho. O caminho é pensar que somos estudantes, professores e pesquisadores. E eu não estou falando de categorias, não. Eu estou falando de posições pelas quais todos nós passamos, lugares que nós ocupamos o tempo todo no nosso trabalho. Essa é uma resposta. Somos estudantes, professores e pesquisadores. Mas isso é a matéria do que nós fazemos, e não é pouca coisa. Nós fazemos parte de uma grande cadeia de pessoas que constrói conhecimento e passa adiante, forjando novos elos, novas ligações, novas conexões. Mas qual é o espírito do que fazemos? Para quem já foi meu aluno, conheceu a minha admiração por Weber e pelo modo como ele nos ensina acerca da vocação. Desse chamado que define o trabalho como um dos lugares em que construímos sentido para a nossa presença nesse mundo. E é por isso, inclusive, que a precariedade, por maior que seja, eu não pretendo deixar que ela ameace o sentido que meu trabalho tem para mim, porque ele é parte daquilo que dá sentido à minha presença no mundo. Esse lugar da vocação também é o lugar onde se constrói caráter, como ensina Richard Sennett. Então, qual é o sentido do trabalho de estudantes, professores e pesquisadores em ciências sociais? Bom, a primeira coisa é perceber que não há uma resposta para essa pergunta, não há uma resposta única para essa pergunta. A resposta a essa pergunta é construída de forma plural, diversa, contraditória, continuamente pelos cientistas sociais. Ela depende de uma construção que é tanto pessoal quanto coletiva. Mas o fato de não podermos responder inteiramente determinadas perguntas não nos impede de tentar. E nós, cientistas sociais, também somos parte disso. Somos parte de uma sociedade que toma consciência de si, de suas misérias, de seus sofrimentos, de suas alegrias e realizações coletivas.
Para mim, então, nós aprendemos, pesquisamos e ensinamos acerca do modo como meninas e mulheres têm sua trajetória interrompida pela violência doméstica. O nosso trabalho faz parte da revelação de que os autos de resistência mascaram a violência policial que assassina jovens negros e pobres. O nosso trabalho se esforça por ouvir e reverberar as vozes das mães e companheiras de homens presos, torturados e assassinados. Nós aprendemos, pesquisamos e ensinamos como se fabricam amarildos, como se arrastam as Cláudias nos porta-malas das viaturas policiais, como se crucificam travestis nas esquinas de todos os dias. Procuramos entender do que se suicidam os jovens guaranis, como e por que queimam os gaudinos e outros moradores de ruas. Mas também estudamos as conquistas, os meios estatais e pessoais que levaram à redução da mortalidade infantil, ao fortalecimento das mulheres pobres que são chefes de suas famílias, à extensão dos direitos das minorias. E nós também estudamos a festa, a celebração coletiva, no samba, no culto religioso, no baile funk, na passeata, na parada gay. Esses momentos em que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Se eu pudesse responder o que fazem os cientistas sociais, eu diria que eles estudam, pesquisam e ensinam os lutos, as lutas e as festas. E permitem que nós continuemos a nos perguntar coletivamente quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que devemos fazer para construir a sociedade que queremos ser. E nesse momento de retorno conservador, onde o que parecia enterrado se revela de fato recalcado, e nos assombra como fantasmas, onde as violências que constituem e organizam a sociedade brasileira são transformadas em um projeto político explícito de reforma conservadora das instituições brasileiras, é nesse momento difícil e precário que somos mais necessários.